Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para falar da sola ignorância. Eu acho assim interessante que o protestantismo, né, isso aqui é legal, quanto mais ignorante o cara é, mais honoris causa, doutor de falar bobagem da Bíblia, né, o cara se torna. Então eu achei interessante, né, uma conversa que eu tive com um protestante, né, e eu sinto muita pena de não poder botar isso aqui na tela, como a gente fazia antigamente. Né? Mas beleza, eu vou lendo aqui para vocês e vocês vão vendo o problema da coisa. Então o cara botou assim: no catolicismo é normal fazer preces ao morto, que teve a sua vida devota a Deus, santos, mas os judeus nunca tiveram tal prática. Por quê? Eu fiquei, gente do céu, com que base que o cara fala isso? Qual é a fonte, né? Que o cara fala isso, né? Então, eu falei, cara, por que vocês protestantes, perguntei, não estudam o judaísmo? Lá vocês vão ver, por exemplo, o pedido de intercessão a Elias, tá? Detalhe técnico, você morrer de rir. Eu uso várias fontes no discurso judaicas e no final uma protestante e só uso uma católica, que é do padre Paulo Ricardo. Mas a maioria das fontes são judaicas, que o cara podia conferir e até duas fontes protestantes. Mas beleza, né? Aí eu falei assim, cara, o cara falou, onde é que tem isso na Bíblia? A pergunta do protestante. Eu falei, cara, onde é que está na Bíblia que tem que estar tudo na Bíblia? O protestante, ele lê a Bíblia e acha que ali tem como as pessoas pensam. A Bíblia não dá ritual nenhum de como é o ritual judaico, o pensamento judaico. Isso você vai buscar em fontes externas. Isso você faz estudando o judaísmo. Né? Eu falei, cara, o Antigo Testamento não tem nem metade das práticas judaicas. A descrição, como é o caso do Seder. É a ceia da Páscoa, que é a ceia da preparação, que nós católicos chamamos de última ceia. Então diz a tradição judaica que Elias visita todo o lar judaico num determinado momento da ceia. Por isso que se deixa uma cadeira e um copo de vinho esperando Elias, pedindo a intercessão de Elias para o ano que vai surgir. Entendeu? Isso faz parte. Então você pode procurar lá no Shabbat. Né? Vai no site Shabbat. Né? Depois eu boto aqui até nas descrições os links que eu fui usando. Né? Aí o cara, práticas ordenadas por Deus tem sim, mas práticas inventadas pelo homem certamente não. Ele não sabe nem a besteira que ele está falando. Ele não tem noção. Qual é a prática ritualística que tem no Antigo Testamento? Né? Então a prática que Deus manifestou para ele é só o que está escrito na Bíblia. E ele deixa isso diversas vezes, mostrando que ele é ignorante. Né? O profeta Elias, dentro da cultura judaica, ele é testemunha das coisas importantes. A Santa Ceia, a circuncisão. Né? O profeta Elias está em cada Beret Milá, que é o quê? É a circuncisão dos jovens. Bota-se uma cadeira para que ele esteja ali a presença de Elias. Quando Jesus Cristo foi fazer circuncisão no oitavo dia, foi esse ritual que ele foi fazer. Será que Jesus Cristo, os pais de Jesus Cristo, eram tão ignorantes da Sagrada Escritura que foram participar de um ritual pagão? Né? Então eu falei pro cara, quem garante para você que foi ensinado? São rituais humanos. Cara, se você ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, o senhor está querendo me dizer que Jesus participou de pelo menos 2 rituais que Deus não mandou. E se for pela Bíblia protestante, 3. Porque Jesus Cristo participou da festa da dedicação. Está em João, não está na Bíblia protestante. Né? A festa da dedicação que eles dizem que Macabeus é apócrifo. Né? Foi
Que ele segue esse cânon judaico aí, picareta. Gente do céu, é coisa de maluco. Né? Aí ele falou, não está nenhuma ordem dada a Deus a Moisés, com muita coisa não está. A própria formação do cânon judaico não foi dado a Moisés. Foi formado muito tempo depois, lá na Babilônia, no exílio da Babilônia. Que óbvio que esse cara não sabe. Aí eu comecei a explicar para ele o que era o Seder. Tentei explicar. São 4 cálices, né? Que é uma cerimônia muito legal. Então, durante a última ceia, se celebra o Seder. O que está ali na última ceia? É a liturgia do Seder. E é o 4º copo de vinho, que é o da consumação. Se você pegar e ler os 4 evangelhos, entendendo o que é o Seder, você vai ver que Jesus praticou este ato. Ele toma os 3 cálices, tá lá. Não está explícito na Bíblia se você desconhece o ritual. Agora, se você conhece o ritual do Seder, dos 4 cálices, você vai ver que está lá perfeitamente. Então, os Salmos, que é citado por João, entendeu? Tanto é que São Paulo, na 1 Coríntios, né, capítulo 10, versículo 16, ele chama o cálice da bênção, que é o cálice que Jesus pega, né? Aí ele fala assim, perguntei o que Deus mandou os judeus fazerem, você está enrolando. Quer dizer, ele está dizendo que Deus não mandou fazer esse ritual que Jesus Cristo está fazendo. Porque não está lá em Moisés. Você tem noção do que esse cara está dizendo? Que Jesus Cristo fez algo que o Pai não quis. É isso que ele está dizendo aqui. Porque se Jesus Cristo está fazendo o Seder e ele está, então, segundo, se não está lá em Moisés, Jesus Cristo está fazendo algo, uma tradição de homens. Olha que absurdo, que absurdo. Eu falei, mandou, tanto Deus mandou que Jesus Cristo está fazendo aqui. Quando Jesus ele vai para o 4º cálice, ele interrompe, tá? E aí, tanto é que o 4º cálice é tomado, que o que Jesus Cristo fala lá no Monte das Oliveiras, está em Marcos 14:36, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Aí o cara falou assim, Jesus pediu intercessão ao morto? Eu falei, olha só, não existe intercessão de mortos, o que tem é dos santos, porque os mortos nada podem fazer. Agora, os santos estão vivos com Deus. Jesus Cristo mesmo falou, quem crê em mim jamais morre. Se o protestantismo, com as práticas pagãs deles, materialistas, acreditam que Jesus Cristo estava mentindo, problema deles. Nós católicos acreditamos que quem crê em Jesus Cristo não conhece a morte. Que esta vida aqui é a verdadeira morte. Nós estamos crucificados com Cristo. Então eu falei, olha, que existe é a intercessão dos santos, não dos mortos. Na Bíblia você tem os vivos, os mortos e os santos. E os santos vão julgar os vivos e os mortos, junto com Jesus Cristo. E ele, então Jesus Cristo pediu intercessão? Sim. O que está lá na cruz? Quando ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Elá, que sabana. Eu quando lia isso, e lia os versículos abaixo, eu não entendia, porque eu não conhecia o Seder. O que as pessoas falam? Ele chama por Elias. Está em São Marcos 15:35 e também isso está em Mateus. E você tem que entender que Mateus e Marcos estão escrevendo, eles são judeus, estão dando uma visão judaica. Eles estão dando uma visão judaica. Que é aquilo que eu falei do Seder, de chamar Elias. Por quê? Porque Elias testemunha coisas importantes dentro da tradição judaica.
quando você tem o conhecimento da tradição judaica e une com a palavra de Deus, como é que a coisa amplia? O que Mateus e Marcos estão dizendo é que alguma coisa muito importante está acontecendo ali e está se chamando o testemunho de Elias. O mesmo Elias e Moisés que aparece com Jesus lá no Monte Tabor, como testemunhas. E o Vitor Chena aqui, agradeço o Vitor Chena, falou para mim, que aula, Cláudio, meus parabéns. Mas não adianta nada, protestante, é o que eu falo, quanto mais ignorante, mais honoris causa em falar baboseira e não entender de nada, ele não consegue perceber as coisas. E ele me pergunta várias vezes, e eu respondo para ele, Jesus pediu, sim, é isso que está acontecendo ali. Quando ele fala, o entendimento das pessoas, que eu falava, gente, mas Jesus está aqui falando, meu Deus, por que me abandonaste? Por que ele está dizendo aqui, que esse povo está dizendo que ele está chamando Elias? É por causa disso. É para dar esse testemunho de importância, de grandeza. Agora, é óbvio que isso não está lá em Moisés, não está na Torá. Porque Elias é posterior. Mas mesmo sendo posterior, os evangelistas 2 usam esse ritual. Para dizer a verdade, os 4 usam o ritual do Seder com a invocação de Elias. Tá? Você tem que ler os 4 para entender isso que eu estou falando. Os 4 ali da última ceia. Que o cara diz que não é válido na cabeça dele porque não está lá em Moisés e Jesus Cristo usou. Correto? Porque o que Jesus Cristo termina falando logo depois? Logo depois disso, que ele chama, que ele está chamando Elias, dá uma esponja para ele beber. E Jesus Cristo fala, está consumado. E Lucas termina, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Esse está consumado é o 4º cálice. É por isso que a Igreja Católica diz que a Santa Ceia e a paixão de Cristo na cruz é uma coisa só, é um ritual só. Porque ele não termina na mesa, ele vai terminar na cruz. Né? É óbvio que não citar João 19, Marcos 15, Mateus 27, 47, pro cara, não é nada. Tanto é que vocês vão ver no final, no final é que fica legal, gente. Então, eu falei pro cara, primeiro você tem que entender o que é o Seder, para entender o que Jesus está fazendo, cara. Acabou. O que Jesus está fazendo? Fazendo um ritual que ele recebeu da tradição judaica, que é posterior a Moisés. É isso que ele está fazendo. Pura e simplesmente isso. Entendeu? Então o que eu falo? Eu sigo Jesus Cristo. Esse pessoal que diz que segue só a Escritura, isso aí é pra minha firula, porque eles não seguem nada, eles não sabem nada de Escritura. Aí o cara pergunta, sim ou não? Só quero uma resposta. Eu falei pro cara, eu já disse acima sim. Isso há 2 horas atrás. E é que eu falo, aqui que eu tenho pena de não poder botar o texto todo aqui para vocês, para ler essa conversa, para ver quantas vezes eu respondo o cara e o cara... E depois eu desculpo por que ele não... Ele disse que não viu. Né? No final ele fala isso. Né? Aí ele falou, Jesus já rezou morto? Quando ele fez isso? Aí eu falei primeiro pro cara, olha só, rezar pelos mortos faz parte também da cultura judaica. Não confunda isso com intercessão aos santos, são coisas diferentes. Aí eu citei o Kadash. O que é o Kadash? É uma das principais orações dos judeus, tá? E ela, né, quando morre um parente próximo, por exemplo, morreu o pai, morreu a mãe, o filho, ele reza o Kadash. O filho mais velho, por 11 meses. Intenção daquele pai. Né? Aí o cara falou, você está enrolando de novo. Gente do céu, o que eu estou enrolando? Estou explicando pro cara, acabei de falar que Jesus rezou pelo morto? Sim.
Ele como judeu, praticante, que era, óbvio que ele rezou o Kadash. Aí eu falei, cara, acabei de responder que sim, o senhor está dizendo que eu estou enrolando. Só que eu vou ficar assim ou não, vou te dar uma aula. Desculpe a falta de modéstia, mas se o cara não sabe, tem que tomar uma aula. Entendeu? Aí, né, falei pro cara, você quer de forma mais clara? Sim, Jesus redou Kadash. E expliquei para ele de novo o que era o Kadash. É uma prece especial, é uma reza cotidiana. Enterro em memória a esses falecidos. Onde se dá ênfase à glorificação e santificação do nome de Deus. Geralmente é realizada pelos filhos ou parentes próximos dos falecidos. Ficou claro agora para o senhor como é que dentro da tradição judaica, Jesus como judeu, ele rezou o Kadash? Aí ele pergunta, quando Jesus rezou pelo morto e por quê? A propósito, quem era esse morto? Onde está isso na Bíblia? Né? Não ficou claro porque não foi isso que eu perguntei. Vamos lá. A Bíblia não tem tudo. Eu já comecei falando lá da frente. Mas eu sei, a Bíblia fala que Jesus, os pais de Jesus, eles eram praticantes da, da tradição judaica. Tanto é que Jesus paga o imposto para o templo sem precisar. É aquele que, né, Pedro chega, né? Estão dizendo aí que o senhor não paga. Aí Jesus manda Pedro pescar, ele puxa o peixe e tira para ele. A moeda era paga no templo. O templo também é posterior a Moisés. Fica a dica. Então, quando é que Jesus rezou por um morto? Isso eu tenho certeza absoluta. Né? O cara ainda bota aqui, tá? Isso é um detalhezinho técnico, que a Bíblia tem tudo. Eu já estou provando pro cara que não tem. Mas eu falei pro cara, quando é que Jesus, como judeu praticante que era, senão a Bíblia está errada, né? Ele rezou o Kadash. Quando o pai dele, São José, morreu. E eu falei pro cara, a Bíblia não tem tudo, meu amigo, senão ela teria o cânon da própria Bíblia, que ela não tem. Aí ele falou, esse costume foi ordenado por Deus? Sim, foi. Se você sabe o que é o Kadesh, né, Kadash, né? O que acontece? Além, né, de ser um mérito para os vivos, recitar o Kadash dos imutados faz maravilhas pelas almas dos falecidos. Tá? Ajuda-os a enfrentar o julgamento no céu e facilita a sua passagem ao mundo vindouro, permitindo que sigam para planos espirituais ainda mais elevados. Essa que é a função. Né? Aí onde é que tem essa ordem no Antigo Testamento da Bíblia? Jesus ia seguir o costume pagão? Gente do céu. Fazer uma oração de louvor a Deus é um costume pagão para esse cara. Quer dizer, o cara não sabe nem o que é paganismo. Eu falei, gente, tu não sabe o que é paganismo, velho. O Kadash é uma declaração de fé, um louvor a Deus. É a principal oração judaica, dita diariamente nos serviços religiosos da sinagoga. Pela manhã e à tarde, apenas se ouve minyan, ou seja, um corum, né? Um corum de 10 homens judeus. Pelo amor de Deus. Ora, o Kadash, né, é uma doxologia, é um hino de louvor a Deus. Você não pode chamar essa bodega de pagão. Como é que um hino de louvor a Deus é pagão? Se você está morrendo de rir, é porque tu vê a mentalidade do cara. O cara está falando de coisa que ele não sabe. Ele é recitado nas principais sinagogas. Ele, o Kadash, tá? É refletida no Pai Nosso. Foi o que serviu de base para o Pai Nosso. Então o cara está dizendo que Jesus Cristo ensinou uma oração com base no paganismo. Isso é protestantismo. Aí eu, né, peguei um texto da Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Eles até apagaram, não sei, outro dia eu fui ver esse texto lá, não tem, mas eu tenho o print, isso que é legal.
Trazendo a questão para o cristianismo, é possível argumentar que Paulo conhecia a passagem de duas Macabeus, né, 2 Macabeus 12, né, o qual ele fala sobre batizar pelos mortos. Né? Se não julgasse que os mortos ressuscitam, teria sido em vão supérfluo rezar a eles. Então, vou citando aqui a oração dos mortos que Paulo faz, baseado no 2 Macabeus. Né? Então, Timóteo, ele faz a oração também, né, pelo amigo dele que morre. Né? Então, a segunda carta de Timóteo, né, primeiro capítulo, ele fala de Onesífero, que está morto. Não sou eu que estou dizendo, não. É um texto da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse é o protestante. É um texto protestante. O cara analisando aqui. Entendeu? Então, peguei todo esse texto, joguei pro cara, né? Pá, expliquei tudo. Então, o que aconteceu? Né? O cara botou assim, só me importa o que está na Bíblia, o resto é questionável. Porque de Bíblia, cara, você não conhece nada. Só importa o que está na sua cabeça, a sua própria ignorância. Acabou. Você não sabe o que é o cadastro, você não sabe o que é o CEDER, tá? Então eu falei pro cara, olha só, me mostra o próprio cânon da Bíblia dentro da Bíblia, porque ele só se viu que estava na Bíblia. Quem escreveu Mateus? Quem garante que foi Mateus que escreveu Mateus se ele é anônimo? Me mostra a abolição dos escravos na Bíblia. Não existe. Né? Só se o que vale apenas o que está na Bíblia, né? Você não reconheceria Jesus Cristo como Senhor. Paulo não reconheceu. Ele precisou da intervenção divina. Né? Aí o cara vira e fala assim, até que enfim você usou a Bíblia. Gente do céu, eu estou usando a Bíblia desde lá de cima. Vocês viram a quantidade de versículos e capítulos que eu soltei? Aí no final o cara bota assim, se conhece essas passagens, por que me fez perder o tempo tendo esse todo blá blá blá? Na verdade eu não li nem metade. Aí eu parei. Se eu estou botando o texto e ele está dizendo que é blá 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 e ele não está lendo, eu parei. Mas eu tive o trabalho de ler pro cara aqui. Primeiro, ele diz que Macabeus não é um livro inspirado, assim como vários outros que nem no cano católico entrou. O cara diz que o livro de Macabeus não tem na Bíblia, não é do cano católico. De onde é que ele tira isso? O próprio Jesus Cristo diz que Macabeus é um livro inspirado. Não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, na ressurreição dos mortos. Isso ele tira do livro de Macabeus. Ele está chamando o livro de Macabeus de Escritura. Né? Aí ele pega 1 Coríntios 15, 29, faz uma deturpação de Paulo batizando pelos mortos, dizendo que Paulo está criticando. Gente do céu, é um absurdo. Né? E a 2 Timóteo 1,16, né? Ele está dizendo que o Onesífero ainda estava vivo. E não foi eu que tirei, não. Aí eu, né? Aí ele botou assim, resumindo, no judaísmo ordenado por Deus não havia pressa aos mortos nem pelos mortos. Isso porque ele não sabe ler Bíblia. É mostrado no livro de Macabeus. Paulo rezando pelo amigo dele que morreu. Não é meu, eu tirei da Sociedade Bíblica do Brasil. Tá bom? Foi um pastor que disse. Para dizer que é uma coisa católica. A única coisa que eu usei, né, católica aqui, foi um texto do padre Paulo Ricardo. Né? O resto é fonte judaica e fonte protestante. Eu usei até a bíblia.org, que é um site protestante, tentando explicar pro cara o que era o CEDER. Né? Então, o que eu tenho que acreditar? Nele aqui ou no outro protestante? Nas duas fontes protestantes que eu citei. Fica difícil. Né? Para que você quer saber se existe um cano na Bíblia se ela é um livro secundário para você? Em nenhum momento eu disse que a Bíblia era um livro secundário. O que eu disse é que a Bíblia não tem tudo. Olha como é que o cara já deturpa a palavra. Aquela coisa, o cara deturpa a palavra de Deus, não vai deturpar, né? O que a gente diz.
Se foi Mateus ou Adão que escreveu, não faz a mínima diferença para mim. Hebreus foi tido, né, por um anônimo e por isso não deixa de ser inspirado. Sim, mas quem garante que para você que ele é inspirado? Quem garante que Hebreus é inspirado? A Bíblia? É... Aí o cara botou assim, que a Bíblia não, né, que a Bíblia fala, né, contra a escravidão, que ele fala, bota o texto aqui, que o trabalhador é digno do seu salário. Sim, mas tinha o trabalhador assalariado e o escravo. Ou o senhor desconhece isso da Bíblia? É fogo, né? Dessa parte, só aceitar a Bíblia, não posso aceitar Jesus como Senhor, é engraçado, já que o próprio Cristo disse que a Bíblia testifica dele. Onde é que está escrito que a Bíblia testifica ele? Porque Jesus fala que as Escrituras testificam sobre ele. Aliás, ele é até uma crítica que ele faz aos fariseus. Vocês ficam procurando nas Escrituras, né? A vida eterna, e a vida eterna sou eu. Ele não fala Bíblia, ele fala Escritura. Escritura é uma coisa, Bíblia é outra. Tanto é que Jesus cita que algumas coisas estão escritas, né, Paulo e Jesus, que não estão escritas no Antigo Testamento. E aí, como é que fica? Porque o entendimento de escritura para o judeu vai muito além do que está escrito. Porque ele também considera aquilo que é tradição oral como escritura. Se o senhor entendesse o judaísmo, o senhor entenderia disso. Mas para o senhor que diz que fazer algo louvando a Deus é pagão, realmente, o senhor é show de bola. Que prova mais uma vez que o que existe no protestantismo não é só a escritura, é a sola doxa, né, com injeções cavalares de ignorância. Então, gente, paz e bem para todo mundo, né, e até a próxima. Amém.